E hoje é dia de mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Ferro Respostas, vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos inscritos e por nossos membros. Então, se você tem alguma dúvida ferroviária, deixe aqui nos comentários que eu posso estar selecionando para um futuro vídeo. Evaldo José. Olá, JJ. Qual era a correta posição do carro Puma nos trens da CPF? Era na cauda ou entre o bagageiro e o restaurante? Evaldo, no caso, o carro Puma sempre ficava atrelado ao restaurante. E, depois do restaurante, sempre vinham os carros de primeira classe, com os carros de segunda classe longe do Pullman, justamente porque no Pullman viajava os endinheirados, e que não queriam ficar perto do pessoal da segunda classe, que ainda assim não era gente pobre não, afinal o R era o trem mais caro da companhia. A passagem de segunda classe do R devia ser equivalente à da primeira classe dos outros trens. O que mudava era a posição do bagageiro. O bagageiro ia na frente do Pullman no sentido do trem. Quando ele chegava na estação final, o bagageiro era colocado na frente dos carros de segunda classe, o que fazia com que o Pullman acabasse ficando o último carro da composição. Ou seja, o Pullman sempre ficava fixo junto com o carro restaurante. Apenas o bagageiro que mudava. É lógico, isso eu estou falando em 90% dos casos. Em um ou outro caso de manobras, a posição do Pullman podia mudar, bem como dos carros de primeira classe ou do restaurante, etc. Mas no normal era isso. Pullman, restaurante, primeira classe, segunda classe e o bagageiro conforme a direção em que o trem estava indo, capital ou interior. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. Sérgio Maciel. Tem uma pergunta inusitada. Lembro na minha infância que ao lado de linhas de trem se plantavam pés de erva cidreira. Tinha algum efeito que justificasse essa prática? Sérgio, sim, no caso fazer chá. Não, tô brincando. No caso, a erva cidreira é uma ótima planta para estabilizar o solo e evitar a erosão. Então a ferrovia plantava erva cidreira nas laterais dos trilhos para evitar a erosão. A gente vê muitas vezes hoje ferrovias em que ocorre processo de erosão e os trilhos ficam pendurados, porque a terra acaba sendo levada pela água da chuva, mesmo com a presença do mato. A erva cidreira, as raízes dela, ajudavam a prender a terra, então a terra não era levada com as águas da chuva, o que garantia a estabilidade da ferrovia, ou seja, os trilhos não ficavam ondulados, e evitava acidentes, afinal a terra não ia embora e os trilhos não ficavam pendurados. E não eram só as ervas cidreiras. Muitos outros tipos de planta, meu pai falou alguns nomes uma vez, mas agora eu já esqueci, também eram utilizados, geralmente plantas que serviam para manter a terra firme, unida, e não ser levada pela erosão. Então, praticamente uma busca rápida no Google deve responder quais eram essas outras plantas utilizadas, porque até hoje devem ser utilizadas em fazendas ou outros tipos de empreendimentos onde é necessário manter os aterros firmes. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. Leonardo Costa. Olá, JJ. Pergunta para o próximo Ferro Respostas. Quais foram os destinos dos guindastes Hellman de 50 toneladas ferroviário e Holmes, rodoviário de 100 toneladas da FEPASA? Adoro seu canal, parabéns e continue. Leonardo, no caso, o guindaste Hellmans ficou durante muitos anos abandonado em Campinas, sendo sucateado, se não me engano, em 2021 ou 2022. Já os dois rodoferroviários Holmes da FEPASA,
Um está com a Rumo e o outro foi para a VLI. O da Rumo continua em operação. O da VLI eu não tenho informações a respeito agora em 2025. Não confundir com o rodo ferroviário Holmes da Ferronorte, que é do mesmo modelo, só que é muito posterior e não tem nada a ver com a FEPASA. Foi comprado pela própria Ferronorte. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. João Pedro, uma pergunta. A CPF, durante os seus anos finais, teve interesse em adquirir locomotivas GL-20C? Amigo, até prova em contrário, não, ela não teve interesse. Isso porque as GL-20C são de 1969. E em 1968 ela havia acabado de receber as LIV DE1PA, da Alemanha Oriental. Então a CPF naquele exato momento tinha uma frota de locomotivas razoavelmente em grande quantidade de locomotivas a diesel. Já o suficiente para extinguir o tráfego de locomotivas a vapor em sua malha e também o suficiente para lidar com o transporte de cargas e passageiros e manobras em seus pátios, pelo menos naquele momento. Como a Paulista deixou de existir em 1971, então foi muito pouco tempo entre o início de fabricação das U-20 nos Estados Unidos e o fim da Paulista. Entretanto, em 1974, quando a FEPASA, sucessora da Paulista, encomendou as GL-20C para a bitola larga, já era necessário isso, porque a FEPASA já via as Alco RSC3, PA2 e as GE-19B, herdadas da Companhia Paulista de Bitola Larga, dando muitos problemas de confiabilidade, sendo necessárias locomotivas diesel-elétricas mais novas para substituí-las. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. Ourinho Ruiz. Salve, Jonas. Pergunta para um dos próximos ferros respostas. Na época dos trens de passageiros da FEPASA, os chefes dos trens viajavam os percursos inteiros da viagem, exemplo, São Paulo Panorama e vice-versa, ou percorriam trechos, sendo substituídos. E com o pessoal do carro-restaurante, ocorria o mesmo? Ourinho, sobre o pessoal do carro-restaurante, eu não vou saber responder. Então, se alguém tiver essa resposta, deixe aqui nos comentários, por favor. Já o chefe de trem, ele era substituído. Ele fazia um pequeno trecho e era substituído por outro e então retornava. E esse outro fazia um pequeno trecho e até um ponto e retornava. E era substituído por outro e assim por diante. Agora, qual era a quilometragem feita, eu não sei. Eu acredito que era a mesma dos maquinistas. Ou seja, se a troca de maquinistas era a cada 4 horas... para poder dar 4 horas de ida, 4 horas de volta, para totalizar 8 horas de trabalho de jornada, eu acredito que a dos chefes do trem devia ser bastante parecida. Ou seja, ele embarcava em Jundiaí, chegava talvez até Rio Claro, de Rio Claro embarcava, seguia até Bauru e assim por diante. No caso aqui eu estou falando mais ou menos as cidades em que era óbvia a troca. Mas eu não tenho exatamente essa informação. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. E muito obrigado pela participação de todos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!